Então, eu sou de Itabira. Desde criança eu recebia visitas de uma tia. Na verdade não era uma tia, era uma amiga da minha mãe, e a gente chamava de tia porque era criança, e ela era bioquímica. Eu achava aquilo muito chique, muito bacana. E a gente cresceu com essa vivência com a tia Hilda, e ao longo do tempo o que despertou, né? Vai chegando um momento que você quer definir o que você vai ser na vida, e eu falei que queria ser bioquímico. Isso devia ser 12, 13 anos, antes mesmo de chegar no ensino médio, na época segundo grau, né? E aí eu queria ser bioquímico. A ideia era assim, era ser cientista, né? Porque eu queria ser farmacêutico para descobrir a vacina para a gripe. Era uma maravilha. Na época não existia. Eu acho que se eu tivesse seguido essa trilha, quem sabe eu não seria o cara, né? Mas enfim, foi chegando o momento de fazer o vestibular na época. Morando aqui em Itabira, eu tinha alguma dificuldade, eu tive uns tios que me ajudaram, e aí eu fui para Belo Horizonte. Nessa época fui fazer cursinho, né? Na verdade eu fui fazer o terceiro ano lá em Belo Horizonte, fiz o terceiro ano lá e depois o cursinho. E nessa época me despertou também a vontade de fazer teatro, então eu ficava dividido entre fazer teatro e fazer farmácia. Acabou que eu fiz o vestibular do TU e fiz também farmácia, né? Passei os dois e comecei a fazer os dois, né? Fazia o TU, era à noite, e fui levando os dois cursos. Era uma doideira, né? Porque o curso de farmácia é muito pesado, muito pesado. E aí chegou um determinado momento que eu parei com o curso, até apresentei algumas vezes, né, de teatro amador em Belo Horizonte, mas a ideia era ser farmacêutico, né? Perseguindo aquela ideia de ser farmacêutico. E segui. Ao longo do curso, assim como qualquer outro curso, a gente vai mudando o foco, né? Eu quero ser mais um cientista, eu quero ser manipulador, né? Naquela época parece que tinha pouca manipulação. Manipulação não tinha o desenvolvimento que tinha hoje, mas eu persegui isso e fui trabalhando, né, a minha formação nesse sentido de ser farmacêutico da área de manipulação. Formei em 1985, né? Entrei em 82, formei no final de 85. Na época procurando ser responsável técnico, porque não tem dinheiro para montar farmácia, essas dificuldades todas de início de carreira, e aí procurando ser responsável por farmácia, mas não queria assinar por qualquer coisa, eu queria ser bem remunerado, né? E por isso a gente não consegue, naquela época tinha uma dificuldade danada que os proprietários de farmácia não pagavam, né, o salário ético. Mas depois de um ano, né, de formado, eu recebi uma proposta para voltar para Itabira, para trabalhar numa farmácia e receber o salário ético. Falei, estamos em casa, né? Estando em casa e recebendo o salário ético, bacana. O início de carreira sempre tem muita complicação. Quando eu resolvi montar a drogaria, foi de um processo de ajuntar dinheiro da responsabilidade técnica que eu tinha numa drogaria e num sindicato. Trabalhava 4 horas uma, 4 horas em outra. E como estava em casa, eu consegui fazer economia. Nessa época eu não tinha casado ainda, eu casei pouco depois. E durante praticamente uns 2 anos eu juntei dinheiro para montar uma drogaria. E a primeira dificuldade era ter um dinheiro e achar que dá para montar uma farmácia e ver que a coisa é de outra forma. Tive uma ajuda muito grande do meu pai, que era operário, mas entusiasmado com o meu entusiasmo, acabou ajudando muito também. Então, as dificuldades financeiras para montar uma farmácia de quem não tinha costume, não era empreendedor, é muito grande. A gente acha que é uma coisa, não tem essa preparação, e aí que você vai ver o que é a realidade. Mas eu acho que o amor pela profissão era tão grande que eu chegava na farmácia às 7 horas da manhã, almoçava de marmita e voltava para casa às 9 horas da noite. Então era uma satisfação muito grande exercer a profissão. Uma das coisas que eu não tive
nenhum receio de exercer. Acho que todo profissional tem um pouquinho de medo de trabalhar no balcão, de colocar à prova todo o seu conhecimento, e eu tinha muita segurança. Acho que a minha formação foi muito em cima da praticidade disso. Então, antes mesmo de formar, eu ia para a farmácia, pedia estágio, não conseguia estágio, eu conseguia trabalhar de balconista. Essa familiaridade com o balcão, para mim, me fez ficar mais à vontade de trabalhar como farmacêutico, como proprietário da minha própria empresa. Eu me lembro que eu cheguei a comprar um telefone e colocar como um telefone para orientação para os médicos, para dar orientação sobre medicação para médicos. Se o médico tivesse dúvida, podia ligar para mim. Numa época que não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, tinha telefone. Liga para mim que eu te falo sobre a medicação que você precisar, a dose, e outras coisas mais, que são dificuldades que os médicos muitas vezes têm sim. Ao longo dessa história, eu ainda fiz o curso de graduação em administração, porque eu achava que tinha que ter mais informação, e foi no momento áureo da farmácia de manipulação. A empresa era muito grande, na época a gente tinha mais de 20 funcionários na área de manipulação, então movimentava um recurso que exigia mais profissionalismo na administração. E aí eu fiz o curso e isso foi muito, muito interessante, e aí a gerência disso foi muito mais tranquilo. E nisso despertou outra coisa ainda, que é o espírito associativo. Nessa época não existia associação de Itabira, de farmacêuticos, e eu comecei a buscar os farmacêuticos, colegas, para poder montar a associação. Nisso, alguns eram meio desanimados, outros eram um pouco mais animados, mas eram céticos. No final das contas, a gente conseguiu reunir, depois de várias reuniões, conseguimos montar a associação. Isso foi uma vitória muito grande. E a gente levando a associação, trabalhando a associação, foi muito legal. Tem alguns documentos muito bacanas, a primeira ata, algumas fotos de posse, isso é muito legal. Lembrando, recentemente, a gente tem até que fazer uma homenagem a colegas, tem um colega, Rômulo Rosa, faleceu recentemente, foi um colega que ajudou demais na montagem da associação. Final de 98, a manipulação estava crescendo muito. E aí eu comecei a ficar mais atento ao movimento da área de manipulação. Aí não existia a Anfarmag, por exemplo. Existiam algumas associações sendo trabalhadas para se montar uma associação muito maior. E quando foi por volta de 2006, eu já estava bem envolvido com a questão da manipulação. Eu fui convidado a participar de uma equipe para poder buscar a presidência da associação da Anfarmag em Minas Gerais. E juntamos a turminha, um grupinho de meia dúzia, fizemos um trabalho. Eu fui candidato a presidente na época, nós ganhamos e exercemos um período de representação da associação, e foi num momento muito, muito áureo, muito bacana, com muita interação, com muita batalha, muita conversa com vigilância sanitária. As exigências eram muito grandes, para a farmácia de manipulação. As exigências eram a um ponto eu diria que indústria, parece que a vigilância, a Anvisa, queria que fôssemos indústria, em termos das exigências que queria. Mas assim, fomos adequando, teve muita conversa com a vigilância sanitária estadual. Tem reuniões, de muita negociação, com alguma flexibilização, por causa do rigor que tinha, mas avançamos, plantamos o Sinan junto com a proposta da Nacional. Foi um momento muito bacana também, que a gente foi para Montes Claros, Valadares, Juiz de Fora, Varginha, montamos vários cursos, a associação deu um boom aqui em Minas. Enfim, esse espírito de associação acho que ficou forte, a partir do momento da Associação dos Farmacêuticos de Itabira. Aí a Anfarmag, e eu participava da CDL de Itabira, participei o tempo todo como diretor, cheguei a ser presidente da CDL em Itabira, fui vice-presidente da Associação Comercial. Então esse espírito de associação realmente fez parte. Ajudamos a montar, eu fui um dos cofundadores da creche Bom Pastor, é uma creche que era uma referência na nossa região, foi muito boa também. Durante mais ou menos uns 12 anos eu participei da diretoria, a gente fazia algum revezamento, outros colegas participavam da direção. Eu fui presidente por 3 mandatos da associação e o tempo todo participando dessas coisas,
me lembro uma vez que a doutora Wanda, uma dermatologista, ela me ligou dizendo que precisava de uma formulação que ela não encontrava. Ela queria uma associação de zinco e cobre para administrar para um bebezinho recém-nascido que tinha uma patologia com muita descamação. Ela tinha segurança que precisava daquela medicação e não conseguia no mercado. Ela me ligou e disse: você consegue manipular isso para mim? E aí eu busquei algumas informações, né, técnicas que eu precisava mais, pensando em irritação, né, em uma série de aspectos, né, que a gente tem que avaliar, toxicidade e tudo mais, e irritabilidade também. A gente fez, eu digo a gente porque estava envolvido eu, a Dirce, né, minha esposa, a Paula era sócia da gente também. Então a gente elaborou uma formulação. Aí eu fiz questão de levar pessoalmente para ela, para a doutora Wanda no hospital, e a gente começou a fazer a administração na criança, né, oral da medicação. E é interessante assim, a resposta da medicação foi tão rápida e tão efetiva. Aí a sensação, hoje pode ser uma coisa até muito simples, mas na época não existia o medicamento, você elaborar a formulação, levar ao paciente, o paciente tomar e ter o resultado, né? É fruto do seu trabalho, a confiança que a médica teve com você. Isso para mim foi muito marcante profissionalmente, foi muito simbólico, o tanto que é importante a profissão. Isso foi muito bacana para mim, muito bacana. É um orgulho que a gente sente de ter feito aquilo que é a proposta da nossa profissão. Isso foi muito legal. Toda a trajetória profissional, né, na época de estudante e depois profissional, a gente tem sempre um amigo que ajuda. Eu gostaria até de fazer uma homenagem aqui ao Lírio Ernesto Nunes Amaral, um grande amigo da época de faculdade, que foi um companheiro que a gente fez muitas coisas juntos em termos de manipulação. Não tinha muito recurso, a gente conseguia amostras grátis e trazia para casa de um, para casa do outro, e fazia cremes, e era um ensaio daquilo que a gente gostaria. Pelo menos eu tinha esse sonho de fazer a manipulação. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Não tem muito tempo que eu tive com ele em Governador Valadares, ele mora lá ainda. E depois tem uma outra pessoa que foi muito importante para mim, que eu encontrei na faculdade e que tornou-se a minha esposa, que é farmacêutica. E é interessante porque a parceria com farmacêutica, né, inicialmente ela não trabalhava comigo na farmácia, ela dava um apoio, passava na farmácia, ela era bioquímica da prefeitura de Itabira, mas eu queria que ela estivesse junto, mas ela sempre era aquela pessoa de pé no chão, e que quando eu entusiasmava não tinha tanta manha para administração. Ela não tem histórico de administração, mas ela era aquela pessoa que puxava: olha, você está usando, não sei o que, vamos mais devagar, vamos fazer isso. Então ela era uma pessoa que era o meu anjinho da guarda. E até hoje é meu anjo da guarda. Ela trabalhou durante uns 6 anos na prefeitura, depois ela veio trabalhar diretamente comigo, e ela é uma das grandes responsáveis pelo crescimento da empresa e da minha formação profissional, da minha experiência profissional. A Dirce é um anjinho da guarda meu, né? É minha esposa, e é a pessoa que me centra, né? Nos momentos que eu estou querendo desviar, desanimar de alguma forma, é ela que me puxa e me coloca: olha, o caminho é esse aqui. Acho que todo mundo que tem uma profissão ama a profissão, e eu não sou diferente. Eu gosto muito da minha profissão, amo muito a minha profissão, e a gente se orgulha de ser farmacêutico. Eu me orgulho de ser farmacêutico. Eu acho assim que a história que a gente vai construindo, a trajetória que a gente vai levando, deixa como legado, na verdade, é uma coisa meio que imaterial, que é esse espírito de orientação, que é o objetivo base, né, da farmácia. Você dá essa assistência de orientação a como usar, a forma de usar, fazer aquela triagem com o cliente, dar as orientações, as informações que muitas vezes eles não têm do próprio médico, né, que não faz parte. O medicamento é nosso. Então, são quase 40 anos de formado, durante praticamente todo esse período no balcão da farmácia, fazendo o quê? Orientando.
prestando uma assistência farmacêutica. É um legado imaterial que precisa de ser trabalhado, precisa de ser observado, porque a população precisa disso. Nós convivemos muito hoje com o objetivo de lucro. Não é isso que é a ideia de ser farmacêutico. Então, o espírito de ser farmacêutico é o maior legado que eu acho que eu deixo, né, enquanto profissional. Os meus filhos, 2 deles seguem a área de saúde, né? 2 fazem medicina, não se formaram ainda. O mais velho levou a trajetória de educador físico, está tendo muito sucesso como profissional, e tem uma publicitária, né? O Gabriel, educador físico, o Vitor e Pedro, estudantes de medicina, e a Júlia, publicitária. É outro legado que não diz respeito à farmácia, mas que foi através da profissão, do exercício da profissão, que eu deixo, que são os meus filhos também. Então são pessoas boas, educadas, pessoas assim, maravilhosas, mesmo eu sendo suspeito, né, para poder dizer isso. Ser farmacêutico, eu falei de anjo da guarda em alguns momentos, né, que a minha esposa é meu anjo da guarda. Eu acho que um farmacêutico aqui nessa terra é um anjo da guarda. O farmacêutico é muito mais do que essa orientação, né, no uso da medicação. O farmacêutico é um conselheiro, assim como muitos outros profissionais, mas eu acho que as pessoas chegam na farmácia um tanto quanto fragilizadas de modo geral, por elas ou por alguém delas. E normalmente nós amparamos. A gente não dá só orientação farmacêutica, a gente abraça, a gente sorri, a gente atende, a gente aconchega. Ser farmacêutico é ser essa pessoa, amigo do cliente, da pessoa, das pessoas, mas é paizão também, é aquele que chama atenção porque está fazendo errado, que está tomando as iniciativas da medicação ou da saúde de forma errada. Ser farmacêutico é aquele que orienta até das condutas de saúde, de atividade física e suplementação que seja, mas no uso correto da medicação e na atenção para esse instrumento que é o nosso corpo, que é para a nossa própria evolução espiritual. Então ser farmacêutico acho que é ser um pouco um anjo da guarda.